E eu vou chamar aqui o Felipe Névola, CEO da Quave Zcloud, para falar um pouco mais de como é que a IA tem mudado o mundo e feito a diferença para a gente. Vem para cá. Bora, o show é teu. Boa tarde, galera. Então, bora começar aqui. Vai ser bem o que está ali, experiências bem práticas e coisas que a gente tem feito com AI aí nos últimos 2 anos. E aí, o meu objetivo aqui é que você, pelo menos, saia com uma ideia nova de como você pode aplicar IA. Então, eu vou tentar mostrar bastante exemplo e bastante coisa que a gente foi aprendendo com o decorrer dos testes e entrevista com o usuário. Então, são 4 cases diferentes e acho que alguma coisa você vai conseguir aplicar no seu negócio. Primeiro, eu queria trazer um problema aqui. Então, tem um amigo meu que ele fez uma visita numa Big Tech lá em Seattle e aí eles passaram essa informação para ele, que de 2022 para cá, 30% das empresas que são clientes dessa Big Tech estavam fazendo alguma POC, alguma prova de conceito com IA. E aí agora, em 2024, subiu para 90%. Ou seja, quase todos os clientes estão fazendo POC com IA. Mas aí tem uma segunda informação que me deixou intrigado. A gente tem, na mesma Big Tech, de 12%, subiu só para 15% aplicações em produção com IA. E é justamente dessa diferença que eu quero levantar 4 hipóteses para a gente conversar hoje, do porquê que pode ser que tenha um gap tão grande, que na minha visão é alarmante. Ninguém faz nada para parar na POC, né? Todo mundo está fazendo para tentar chegar até a produção e impactar alguém de verdade. A POC, normalmente, ela não gera nenhum valor. Então, é esse gap aqui que a gente vai tentar discutir com 4 hipóteses. Uma breve história, até já para exemplificar o tanto de falha que a gente ainda tem com IA, e aí eu vou tentar... Bom, Pedro. E aí eu vou tentar explicar como a gente está fazendo para evitar essas armadilhas. Para fazer aquele gráfico que eu acabei de mostrar, eu fui primeiro usar o ChatGPT, e aí saiu isso daí. Então, vocês veem que o gráfico não faz sentido. Por quê? Eu usei a ferramenta errada. E aí eu falei, eu vou tentar pegar um GPT próprio para infográfico. E também não melhorou. Se vocês olharem com atenção, está tudo errado de novo. E aí eu fui tentar outro, porque eu sou teimoso, falei, agora eu vou falar, não põe número. Mas ficou bem ruim também, né? Então, assim, é um pouco disso que eu acho que está acontecendo nessas POCs. A gente está tentando usar ferramentas, a gente está olhando uma hype aí, todo mundo animado, mas o que tem de concreto? O que está chegando em produção? O que está gerando valor, de fato, para as empresas? E aí, uma primeira hipótese que eu já quero trazer, lembrando que vão ser 4, e cada uma vai ter um case para respaldar o porquê, é a de experiência não integrada. Mas antes, só uma ressalva. A palavra hipótese não é só para soar bonitinho, não. É de fato porque eu não tenho certeza. Eu estou conjecturando o que está impedindo as empresas de chegarem em produção e eu vou mostrar casos práticos de como a gente conseguiu chegar. Aí já tem algumas coisas que a gente precisa entender e que elas não são totalmente generalizáveis, mas elas são bastante generalizáveis. Que é, por exemplo, a IA, na maioria dos casos, ela não é a experiência. Então, quando a gente está falando de produtos com IA, na maioria dos casos, a experiência não se resume a IA. E por que tem uma confusão? Porque a gente vê o ChatGPT e praticamente toda a experiência é IA, mas a gente não é a OpenAI. A gente está fazendo features ou produtos que normalmente a IA não é o core da nossa experiência. A não ser que a gente seja uma empresa só de IA, mas normalmente não é o nosso caso, e aqui num evento de e-commerce, na maioria dos casos também não é. O chat também não é a própria experiência. Então, o chat, muitas vezes, ele é só o meio, mas o chat não resolve. Até porque, se você criou um produto ou uma solução digital onde o chat é a experiência, cuidado, porque provavelmente você vai morrer. Então, eu sei que é uma notícia triste, mas ela é real, e a OpenAI está provando isso toda semana, aí, matando novas empresas. E o produto também não pode ser só IA. Eu acho que essa aqui é a maior armadilha que o pessoal está caindo, achar que colocar IA é produto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa ter alguma ideia por trás, você precisa ter algum método por trás, você precisa ter alguma comunidade, e eu vou mostrar quais foram esses critérios que a gente encontrou aqui. E aí, o último ponto, antes de fato eu entrar nas hipóteses. Eu acho que a gente está vivendo um paradigma, uma mudança de paradigma sobre ideias. Todo mundo aqui que já é mais velho já ouviu falar que ideias não importam, que importa a execução e tudo mais. Me parece que hoje essa curva está se invertendo. A gente está tendo uma execução muito facilitada,
cada dia é mais fácil executar, mas cada dia as ideias importam mais. Então, um sistema usando um ChatGPT, como vários outros palestrantes aqui já falaram, ou qualquer outro vetor desse, que gera muita informação muito rápido, com ideias ruins, vai resultar em algo muito ruim. Então, as ideias agora elas são importantes, e em muitos casos a implementação é trivial, pelo menos se você tiver conhecimento de como implementar. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa falácia agora de que a ideia não importa. Não, a ideia importa e muito, porque a execução não é mais tão difícil. Antes de continuar, eu sou meio acelerado. O Pedro está até rindo aqui. Eu sou meio acelerado, mas então deixei para me apresentar depois. Eu sou o Felipe Névola, eu sou CEO da Quave e zCloud, são minhas empresas e meu produto. A gente tem vários produtos e na Quave a gente faz várias soluções. Vocês vão conhecer algumas delas aqui. A gente tem produto próprio, também atende clientes. E num passado recente, aí, para quem é mais de tech, talvez já tenha ouvido falar do Meteor.js. Meteor.js é um dos top 20 frameworks mais populares do mundo. É uma empresa canadense, eu era CEO até pouco tempo. E também já fui CTO da Provi, para a galera que trabalha em EdTech, essas coisas, deve conhecer a Provi. Mas vamos lá, começando já então. Voltando na hipótese. Qual que é a primeira hipótese? Que a integração não está boa. Então, o que eu quis dizer com integração? Eu quis dizer sobre a integração da experiência. Eu não estou falando de integração técnica. E aí eu vou usar esse exemplo, que é uma aplicação que a gente construiu um pouco do verão, aí, antes do verão americano, que é uma aplicação para uma comunidade específica. Aí já veja uma diferença. Eu não estou falando de uma solução só de IA. Eu estou falando de uma base que já tem 80 mil usuários, que tem 60 mil localizações, específica para a galera de camping. Então, a gente já tem um diferencial. A gente não está partindo somente de uma feature de IA. E aí, uma das features é com IA, que é o planejamento da viagem. Mas isso também ainda não é o suficiente para que tudo seja IA. Então, mesmo nessa feature, ela se inicia sem IA nenhuma. Porque eu não preciso de IA para saber qual é o ponto de origem e qual é o ponto de destino. Então, a pessoa vai colocar de onde ela vai começar, vai colocar de onde ela vai terminar, ou se ela vai fazer um round trip, e aí sim, ela vai entrar numa segunda parte da experiência. E ainda aqui, ela ainda pode não querer usar IA, que eu acho que é um outro ponto importante. Não é porque o seu produto ou a sua solução digital ela tem IA, que o seu usuário quer usar IA o tempo todo. Então, se você olhar aqui, você tenha vários elementos na tela que o usuário pode interagir. Vamos supor que é uma pessoa que já fez essa viagem várias vezes. Você vai fazer ela ter que conversar com a sua IA e explicar tudo que ela já sabe, só porque você achou que era mais legal ter um IA do que ter uma tela, um botão. Então, ter essa preocupação é muito importante para você não criar frustração na experiência. Então, a gente tem aqui formas de fazer sem IA e tem formas de fazer com IA. Quando você vai para o lado da IA, a IA ela tem que ser um superpoder. Então, a IA ela não pode ser um limitador da experiência, ela não pode ser uma frustração. Que é igual, por exemplo, quando a gente fala... Alguém aqui gosta de falar naqueles atendimentos de WhatsApp? Acho que ninguém gosta, né? Então, por quê? Porque você fica limitado, você tem que responder um monte de pergunta. E muitos sistemas hoje estão usando IA para fazer isso, para limitar como a gente consegue interagir. Então, assim, vamos tomar cuidado e vamos usar IA para ser um superpoder. Mas vamos continuar aqui. Quando eu clico naquele botãozinho de criar o outline, a gente tem uma operação um pouco trabalhosa. Por quê? Dependendo da distância da viagem, um dos testes que eu sempre fazia, por exemplo, eu colocava de Nova York até Seattle. Então, para quem conhece um pouco do mapa dos Estados Unidos, é uma viagem bem longa. Então, esse processo pode levar até 45 segundos. Porque aí sim eu estou usando a IA para conseguir gerar todo esse trajeto e de uma forma que faz sentido para alguém que está viajando com motorhome, com um RV, alguma coisa do tipo. Então, aqui tem outro ponto importante. A gente precisa gerenciar a expectativa do usuário. Por mais que a gente, que está aqui num evento de tecnologia, a gente sabe que tem algumas operações que são mais lentas, outras são mais rápidas, um usuário comum não faz ideia. Para o usuário comum, ele está acostumado a usar o Google Maps, ele vai dar 2 cliques e vai aparecer imediatamente. Aqui a gente tem outros delays que acontecem, especialmente usando o OpenAI, depois eu vou falar um pouco de tecnologia, mas bem brevemente. Após esse processo, a gente tem, finalmente, uma viagem montada. Então, isso aqui, uma outra coisa interessante, é a gente dar feedback para o usuário. Não é porque o processo leva 40 segundos que o usuário precisa ficar completamente no vazio. Enquanto a viagem está sendo gerada, essa rota colorida aqui que vocês estão vendo, ela já vai sendo gerada e essa lista já vai sendo montada. Então, o usuário ele já vai antecipando o que vai acontecer na sequência. Então, ele tem um feedback incremental. O
que é mais ou menos o que a galera faz com o streaming quando você vê o ChatGPT escrevendo, né? Então, assim, por que ele escreve daquele jeito? Porque os tokens, de fato, estão sendo gerados. Mas por que ele não te mostra só no fim? Porque você já vai lendo, porque você já vai antecipando a experiência. Então, é mais ou menos a mesma ideia. É lógico que é um pouquinho mais complicado, porque eu só não tenho token. Eu tenho mais coisa do que só texto. Mas vamos continuar, então. Agora, eu estou preparado para fazer a primeira passo da minha viagem. Então, eu estou nesse primeiro pedaço aqui, que inclusive tem uma balsa ali no meio. Eu vou até pegar um pedaço mais interessante, porque esse pedaço da balsa é meio ruim, então eu já vou pular para a próxima perna da viagem, mas eu vou começar a pedir sugestões da IA. E aí, de novo, que entra uma coisa que pode até parecer contraintuitiva. Fala, pô, o cara está fazendo uma palestra de IA e está falando para não usar IA. Nessa tela aqui, a gente também não usa IA. Por quê? Eu não preciso ainda, nesse momento, envolver a IA. Eu só quero saber o que você quer fazer. Você quer participar de um camping organizado? Você quer participar de uma aventura? Você quer ficar num hotel? Eu não preciso de IA para isso. Você pode digitar o que você quiser, eu vou entender, lá para frente eu uso a IA. Finalmente, agora eu cheguei na hora de falar, beleza, mas o que você quer fazer? Então eu quero fazer hiking, quero fazer mountain bike, e aí sim chegou a hora, agora que eu já conheço seu origem, seu destino, já conheço a perna da viagem que você está usando, eu sei o estilo de hospedagem que você quer, e eu sei que atividades você quer fazer, eu consigo, de fato, gerar valor. Eu tenho uma série de informações que eu coletei de uma forma natural, que você foi guiado nessa experiência, e agora eu consigo te dar um textão desse, com vários insights do que você pode fazer nessa viagem. Esse texto é muito grande, então eu vou dar um zoom só num pedaço para mostrar melhor. Mas pensa que aquele texto ali tem outros elementos no meio, mas aqui também eu já tenho diferenciais do ChatGPT. Lembra que quando a gente está lá no ChatGPT, a gente tem um monte de texto, talvez você tem que copiar e colar e ir para o Google, ou você tem que usar um Perplexity que te dá um link, o link está lá embaixo, é uma confusão. Aqui eu não preciso expor o usuário para isso, porque eu sei o que o usuário quer fazer. O usuário quer montar uma viagem. Então eu já tenho links aqui, que se ele clicar, eu consigo já movimentar ele de forma dinâmica e com vários elementos ao mesmo tempo. Ou seja, quando ele está vendo aquele link ali, quando ele clica, ele expande uma pop-up aqui. Quando ele faz uma busca por sugestões, lembra que essa base tem 60 mil localizações que outros campistas cadastraram. Eu escondo as outras 60 mil, porque isso aqui vai ficar uma bagunça. E eu só mostro o que ele está sugerindo nesse momento, usando a IA. Mas aí ele consegue clicar aqui, ele consegue clicar no texto, ele consegue visualizar, e ele consegue concretizar o objetivo dele, que não foi usar IA, né? O objetivo dele é criar uma viagem, clicando no botão de adicionar isso nessa perna da viagem. Então, de uma forma passo a passo, ele consegue construir a viagem. Vocês viram que em vários momentos eu falei não use IA, não use IA, não use IA, mas mesmo assim, para fazer aquilo, e aí deixa eu até fazer uma pergunta, que aí, talvez eu até pule esse slide, quem aqui é técnico, levanta a mão. Quem aqui quer ouvir alguma coisa disso? A gente só tem uns 3 técnicos, né? Então, vou passar bem rápido, só para não ignorar quem levantou a mão. Mas só para vocês terem uma ideia, mesmo eu falando não vou usar IA aqui, não vou usar aqui, não vou usar aqui, tudo isso foi usado para criar aquela experiência. Então, eu não vou entrar nos pontos, quem quiser a gente pode trocar uma ideia depois, ou vocês podem olhar esse estudo de caso aqui no nosso site, que aí você vai entender um pouco mais de como a gente conecta. E só um detalhe, para quem estiver curioso, a parte mais legal, ou menos legal, né, mais desafiadora, foi a parte de geolocalização. Então, é muito comum a gente ter bancos vetoriais e bancos semânticos sem geolocalização. E aqui a gente tinha esse desafio adicional, porque pensa comigo, o que adianta a LLM me sugerir um local que está fora da rota? Não adianta nada. Então, a gente teve que usar geometria, teve que fazer polígono, teve que achar um banco que fazia as duas coisas ao mesmo tempo, tudo isso dentro daqueles 30, 40 segundos ou menos. O que eu quis explicar nesse caso, e esse vai ser o maior, tá? Os outros vão ser mais curtinhos, mas o que eu quis explicar nesse caso específico? Eu quis explicar justamente essa experiência guiada. A gente não podia entregar na mão do usuário toda aquela parafernália de tecnologia, porque ele não ia saber nem por onde começar. E aí você fala, pô, vocês são geniais. Não, a gente não foi genial. A primeira vez a gente entregou com muito mais recurso. Tinha muito mais feature. E aí a gente foi fazer uma entrevista com uma usuária da plataforma. Ela falou, eu não sei o que fazer. Porque tinha como falar com a IA desde o começo, tinha como nem criar lag, já fazer outra coisa. Ela falou, tá, mas eu queria fazer uma viagem, por onde que eu começo? Não tinha, porque tinha muita feature. E a gente começou a tirar as features, colocar aqueles botõezinhos verdes em pontos chaves, onde realmente a IA entra em cena, e aí sim a coisa começou a engrenar. Então a gente levou 3 versões para, de fato, criar uma experiência que fazia sentido.
E no final a gente tirou features, a gente não colocou features. Então a gente foi burro. A gente poderia ter começado com menos features e ter refinado aos poucos, mas como a gente estava empolgado também, a gente queria usar IA para tudo. Inclusive eu fiz boa parte desse código e eu estava bem animado. Mas vamos lá então. A gente tem que se preocupar, porque isso eu vou usar isso também nos outros exemplos. A gente precisa se preocupar onde que a liberdade ajuda e aonde que a liberdade atrapalha. Então, quando a gente dá muita liberdade para o usuário, ainda mais numa feature nova, numa coisa que nem todo mundo ainda domina, a gente pode acabar atrapalhando o usuário e vai ficar igual aquela moça que falou, putz, eu não sei nem o que fazer, tem muita opção aqui. E para a gente era super legal, porque a gente estava um mês olhando aquela tela e sabia tudo que tinha que fazer. Ela não sabia. E a gente ia ter que criar um onboard, então a gente decidiu simplificar. Beleza, essa foi a hipótese 1, que a gente está criando soluções sem a integração adequada do ponto de vista de experiência, e eu acho que ficou bem claro o que eu quis dizer com experiência. Vamos aqui um pouco mais simples. Tem muita solução que não oferece nada além de um chat. E veja que aquela solução que eu mostrei tinha chat, tá? Então não estou criticando o chat, o problema é somente ser o chat. A gente tem uma outra solução, que é uma solução de planejamento de um plano de desenvolvimento de uma pessoa, nesse caso aqui é de um desenvolvedor, mas ele pode se aplicar a qualquer área. Então, o que a gente faz? A gente tem um método, que aí volta no ponto que eu falei, que só a IA não é suficiente, que eu executo desde 2011, então já são 13 anos fazendo isso, de como treinar desenvolvedores, de como treinar pessoas. Só que esse método ele era muito chato, porque muitas vezes a gente tinha que ficar pensando muito e buscando soluções o tempo todo. Então, a gente resolveu colocar algo. Aqui a tela é até temporária, tá? Essa tela ainda vai ter um design final, mas dá para vocês terem uma ideia. Então, a gente cria planos com objetivos. E cada objetivo ele tem uma série de etapas que ele precisa cumprir. E aí, aqui eu até escondi uns slides, porque senão ia ser muita coisa, mas aqui eu queria falar um pouco de quando que a IA ela pode te ajudar, quando ela pode te atrapalhar e quando ela pode ir além. Aqui, quando ela atrapalha, eu vou até pular esses aqui, tá? Que esse aqui no PDF eles acabaram ficando, mas ele estava escondido. Mas quem quiser olhar depois pode olhar que eles fazem sentido. Mas eu quero mostrar como que a IA coordena essa operação. Quando a gente está aqui, então se você olhar aqui em cima, a gente tem 3 fases para todos os objetivos. A gente tem o planning, a execução e a revisão. E o que é muito interessante dessas fases? É porque elas são organizadas e orquestradas pela IA. Aqui essa parte vai ser, acho que a mais técnica, tá? Mas só para explicar para quem conhece um pouco de máquina de estados. Então, pensa que aqui eu tenho uma máquina de estados sem código. Então, talvez é um insight que você nunca teve, mas pensa nos seus prompts, para a galera que está acostumada a fazer prompts mais complexos, se você explicar exatamente tudo o que você espera de uma LLM, e você fala, ó, se tiver nesse estágio, você considera que você está nesse ponto. Se, por exemplo, o usuário está querendo voltar para fazer um novo resultado esperado, você faz isso. Então, uma série de ações que você explica em texto livre, no caso aqui a gente explicou em inglês, sem código. A gente não tem código nenhum e a gente consegue, inclusive, retroceder. Então, por exemplo, se o usuário fez um planejamento para aprender Growth, e aí, no meio do caminho, ele viu que as ações para aprender Growth estavam muito genéricas, ele fala assim, não, na verdade eu queria aprender Growth para B2C. A própria LLM vai entender isso e vai voltar para o estágio anterior. E, de novo, não tem código. Então, até para uma pessoa de negócio, conseguiria dar manutenção nessa máquina de estados sem código nenhum. E quem tiver mais curiosidade, obviamente eu não vou mostrar código aqui, mas a gente pode explorar mais depois. E por que isso é importante? Isso dá agilidade para a gente. Então, se no futuro a gente decide uma outra forma de criar esse plano de desenvolvimento, que é esse que eu falei que a gente tem um método que a gente segue desde 2011, a gente pode estar adaptando isso sem precisar envolver desenvolvedor, sem precisar envolver uma equipe técnica, simplesmente ajustando textos em inglês. Então, de novo, vamos voltar. A gente está usando a IA como um facilitador, como um superpoder, inclusive para a área de negócio. A pessoa de produto desse projeto, mesmo que ela não for desenvolvedora, ela consegue mudar regras do coração do negócio, de como funcionam os ciclos dentro da aplicação, sem fazer nenhuma linha de código, porque, de fato, não tem código. É a própria LLM que está gerenciando. E a gente vai além, tá? Então, a gente tem como fazer revisão com a IA, e um caso que eu acho muito interessante também é fazer a avaliação. Então, quando eu chego no final de um plano de desenvolvimento desse, eu preciso ver se foi concluído ou não, até porque isso são ciclos, né? Se não foi concluído, eu preciso continuar no próximo. Quem faz isso também é o próprio LLM.
eu sou líder de líderes. E quando eu preciso estar orientando os meus líderes de como fazer um plano de desenvolvimento, eu estou perdendo um tempo repetitivo, porque todos os líderes eu tenho que passar as mesmas instruções. Aqui quem está fazendo esse papel é a IA, e eu treino a IA para treinar os meus líderes, e com isso a gente consegue ter uma escala maior. Tem também um caso bem interessante, eu não lembro de cabeça nenhum produto que tem isso, tirando esse nosso, que é uma questão de envolver a IA ou não. Então, tem momentos que eu estou ali na plataforma, eu e o meu liderado, e eu não quero que a IA dê sugestão nenhuma, eu estou dando um feedback para ele. E aí eu consigo desligar e ligar. Então, ao mesmo tempo que eu posso falar, IA, você pode me ajudar a melhorar esse plano? Eu posso falar também direto com o meu liderado, e a IA vai ficar quietinha no canto dela. Então, esse controle, mesmo no mesmo interface, não precisa envolver a IA o tempo todo. E a gente tem o caso também proativo, que é da IA fazer follow-ups e tudo mais, que eu acho que tem até a ver com o que o Rafael estava falando de growth, porque você consegue customizar e fazer mensagens muito bem segmentadas por todo aquele conhecimento que já está dentro da LLM. Essa aqui acho que é a mais fácil de explicar, e até eu trouxe um exemplo bem exagerado, mas é porque eu acho que é um exemplo criativo e é um exemplo que a gente vê pouco no mercado brasileiro. Então, aqui, quando a solução que está sendo usada ela não é a mais adequada para o problema. A gente até tem esse negócio complicado, que obviamente eu não vou explicar aqui, que a gente criou para ajudar os clientes a decidir quando é bom usar um LLM ou não, mas esse aqui eu não vou usar, porque esse caso é mais simples. Eu acho que todo mundo aqui já tem uma intuição que você não conseguiria usar um ChatGPT simples para fazer uma simulação de cirurgia plástica. Então, mas vamos supor que você não tivesse essa intuição, ou que você tivesse, e você acha que um modelo de Stable Diffusion, algum modelo desse de geração de imagem, que a gente vê bastante, conseguiria resolver esse problema. Então, você teria um aplicativo, faria o upload, isso aqui é real, tá? E a gente está tentando fazer o quê? A gente está tentando simular um procedimento médico no rosto de uma pessoa real, para que ela decida se ela quer fazer esse procedimento ou não. Um médico top cobra uns R$ 1.500 para fazer isso. O nosso produto, provavelmente, a gente vai cobrar uns R$ 89. Esse produto ele já está em fase final, deve estar no ar em breve. Então, se alguém quer fazer rinoplastia, em breve, vocês podem testar sem pagar uma consulta de mais de R$ 1.000. E aí, a gente começou pelo que é mais popular. Modelos de Stable Diffusion, esses modelos que vocês todos já devem ter brincado de gerar imagem, que foi o mesmo que eu usei para gerar aquelas imagens que ficaram horríveis. E aí a gente tem uma série de problemas, eles mudam demais a imagem, é muito difícil de controlar o ponto que a gente quer mudar. E aí, no final das contas, é muito difícil da gente mudar o nariz, porque a gente acabava mudando a pessoa. E aí eu trouxe até alguns exemplos aqui, né? Então você pode ver que essa foto aqui, a gente queria mudar o nariz. Veja que o modelo de difusão, ele mudou o dente, ele mudou a boca. Pô, a pessoa vai falar, ué, mas não sou eu. O nariz ficou ótimo, mas você trocou eu. Aí não adianta, né? A gente até falou que algumas pessoas poderiam gostar e falar, pô, achei melhor essa foto aqui. Mas aí não é o propósito da nossa aplicação. O olho, se vocês verem aqui também, é um castanho mais escuro. Aqui virou um castanho mais claro. Então, são pequenos detalhes, mas, de novo, a solução é errada. Para esse tipo de problema, não dá. Todos os usuários iam pedir refound, iam falar que mudou o olho e ele pediu para mudar o nariz. É óbvio, porque não é a solução que ela está procurando. Aqui também, de novo, tem as partes técnicas, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, mas a gente teve que buscar outros modelos. Isso aqui foi um projeto de pesquisa, com pesquisador, doutor e tudo mais, para a gente chegar nesses resultados. Mas o que é interessante? No final das contas, a gente chegou nesse resultado. E o que é muito legal desse resultado? Eu tenho aqui a imagem original, eu tenho aqui a simulação feita por um médico, como eu falei, bem caro, que cobra muito para fazer isso, e aqui eu tenho a simulação do modelo. É muito difícil da gente perceber a diferença. O médico, ele percebe, porque ele faz isso o dia inteiro, né? Mas eu mesmo eu tenho muita dificuldade de perceber a diferença. E aqui também. Então, é muito parecido o resultado que a gente chegou. Por que isso aqui é muito legal? A gente não está falando de um modelo genérico, a gente está falando de um modelo treinado a partir de uma base de imagens de um cirurgião específico. Então, isso aqui abre portas para a gente fazer simulações com um grau de precisão muito alto. E como que a gente faz isso, que eu até pulei aqui? A gente literalmente tira o nariz do rosto, a gente mexe só no nariz e depois a gente reimplanta o nariz. Então, é lógico que na vida real ele não faz assim, né? Mas aqui a gente tem essa capacidade. Então, a gente isola a feature que a gente quer alterar, a gente altera e a gente reaplica. Então, esse aqui é um projeto um pouco mais avançado, como eu falei, não é tão comum aqui no Brasil, mas é um projeto muito interessante e que você pode pensar em várias aplicações quando o alto grau de precisão é necessário, e também IA. Hoje em dia a gente fala de IA como se fosse sinônimo de LLM, e não tem nada a ver, né? IA é muito maior do que só os LLMs. E vamos para o último. Esse último acho que é o mais fácil de explicar.
Essa hipótese aqui, eu acho que eu tenho já certeza dela, então ela é quase uma certeza. A gente tem casos que a complexidade é muito alta, de forma desnecessária. Então, como tem poucas pessoas técnicas, eu não vou entrar tanto no detalhe técnico, mas aqui a gente tem uma forma... Pensa que você pode configurar 2 campos e você criar um checador de spam. Então, suponha que a sua plataforma de atendimento está recebendo um monte de spam. Você conseguiria, com 2 campos, criar uma API para checar, e o seu dev só precisaria escrever uma linha de código para checar se é spam ou não. Então, esse tipo de ferramenta, que é uma API que a gente fornece para os nossos clientes, é uma ferramenta muito poderosa para que você tire toda essa complexidade, porque, querendo ou não, para quem não é dev, só para vocês saberem, programar com esses novos modelos não é igual programar no modelo antigo de programação. Então, muitos devs ainda vão demorar para se adaptar e a gente vai ter que esperar essa curva acontecer. Só que, enquanto isso, o mundo está girando e a galera está precisando implementar essas features. E até tem clientes nossos que estão indo além. A gente tem uma feature que chama de threads, que é a ideia de você manter contexto sobre uma conversa. E aí, só para vocês verem como isso é poderoso, esse cliente é um cliente grande americano da área de educação, eles não têm nada de IA instalado no projeto deles, nada. Eles só chamam uma API. Para a galera que já integrou com o meio de pagamento, pensa que a gente virou tipo um meio de pagamento. Ele integrou e beleza. Ele não precisou fazer nada da parte de inteligência artificial no código dele, e ele consegue fazer geração de programas de treinamento completos, com N páginas, com vários documentos, com vários tipos de campo. Ele consegue fazer pequenas alterações. Ele consegue, por exemplo, aqui nesse caso, tinha 4 opções que a IA gerou. Ele pediu, você pode gerar mais 5? Tudo isso aqui, todas essas mudanças, isso gera relatórios que inclusive, escolas públicas dos Estados Unidos usam. Isso aqui gera uma coisa muito complexa e não tem uma linha de código de IA. É lógico, tem um input, né? Eu quero gerar um relatório para uma criança que tem tal diagnóstico. Tudo isso ele precisa escrever. Mas a parte de escrever o código para chegar nesse resultado, não existe. Esse código está todo abstraído em uma API, então a gente reduz a complexidade para que esse time, que não tinha conhecimento de IA, consiga entregar features com IA de ponta a ponta. Isso aqui também é tudo que eu mostrei está em produção, está tirando do nariz, a parte de pesquisa já terminou, mas o app ainda não está pronto. E aí, por que tudo isso, né? Então, acho que a minha ideia aqui era voltar naquele gap e tentar mostrar coisas que dá para a gente tentar minimizar ou eliminar completamente, para que a gente tenha produtos melhores, para que a gente tenha uma agilidade real, né? Não a agilidade que está vulgarizada aí a palavra, que a gente tenha uma qualidade melhor e que, principalmente, a gente entregue mais valor. E só para fechar algumas provocações. E eu vou cumprir o horário, hein? Talvez o primeiro palestrante vai cumprir o horário hoje. Então, assim, o que para a gente pensar, tá? Isso aqui é para refletir mesmo, eu não tenho resposta para nada disso. Quando que eu devo evitar IA? De novo, eu falei várias vezes, tipo, aqui a gente nos IA. Quando que a gente deveria evitar? Quando que a IA quebra a sua proposta de valor? Essa aqui é até um adendo. No nosso cloud, por exemplo, a gente se vangloria do nosso suporte ser muito top. E é muito tentador da gente colocar uma IA para responder ao nosso suporte, porque, em muitos casos, o suporte é muito simples. Só que hoje, quando eu respondo o suporte, quando o meu principal DevOps responde o suporte, cara, a gente pergunta se está tudo bem, a gente já conhece, talvez, a família do cara, a gente troca ideia sobre outra coisa. Outro dia eu estava dando uma recomendação de fisioterapeuta para um cara lá da Suécia, ele falou, mas isso aqui não tem para comprar. Então, assim, se eu estivesse usando uma IA, talvez a parte fria do suporte estava resolvida. Mas será que o meu negócio teria tanto valor para os meus clientes? Será que, de fato, eles perguntariam tanto quanto eles perguntam, sabendo que era só um robô respondendo? Hoje a gente abortou, tá? Eu cheguei a fazer esse código e nunca coloquei no ar. Falei, não, putz, estou fazendo besteira, estou indo para o caminho errado. Então, será que vale a pena? Será que a IA realmente vai te ajudar? Então, será que tudo melhora com IA? Tem coisa que piora. Mostrei vários exemplos de coisa que dá errado. Será que é preciso estar explícito que é IA? Essa é a parte que mais me incomoda. Eu não sei se tem algum fã de cripto aqui, não sou fã de cripto. E essa é a parte que me incomodava em cripto também. Todo projeto de cripto tinha que falar que era de cripto. Para mim, isso já está errado. Tipo, cadê a utilidade? Por que você tem que falar tecnologia? Pô, quando eu uso um processador Intel, quando eu uso um processador da Apple, eu não falo que processador eu estou usando, eu estou preocupado com o que isso resolve. Então, por que a gente fala que a gente está fazendo um negócio com IA? Já me gera uma dúvida, sabe? Será que tem valor? Ou será que você está tentando surfar a hype do momento? Então, assim, precisa falar que tem IA? Não sei se precisa. E aí o último ponto é, será que precisa afetar a experiência?
Então, de novo, lembra de todos os exemplos que eu fui dando, depois vocês podem olhar os slides também. Teve vários pontos que a gente evitou usar IA. A gente evitou afetar a experiência, porque a experiência já é boa sem IA. Eu não preciso ter IA em todas as minhas interações do meu produto. Aqui, foi uma palestra um pouco provocativa, né, cheio de hipóteses, talvez várias delas que vão se provar falsa com o tempo. Então, quem quiser trocar ideia, podem conversar. Quem quiser saber mais de cloud, como entrar no multi-cloud sem gastar mais, quem tiver alguns problemas desse tipo, também estou à disposição. E eu estou sempre postando tanto no X quanto no LinkedIn. Vários assuntos que eu coloquei aqui, inclusive, eu já postei lá. Então, quem tiver afim, pode me acompanhar aí. E estou à disposição para conversar aí depois do evento. Valeu. Ó, cravei, hein? Cravei! Não é possível!